Hoje esquentou mesmo aí uma informação no noticiário da imprensa gaúcha, e aí o Cruzeiro, a gente procurou, né, para trazer a informação importante, que é sobre o Paulo Pelaipe. Muita gente, inclusive da imprensa gaúcha, trazendo que o Paulo Pelaipe será o novo executivo de futebol do Grêmio em 2026 com Odorico Roman. O que a gente tem de informação é o seguinte: ele realmente foi procurado. O Paulo Pelaipe comunicou essa procura aos donos do Cruzeiro, ao Pedro Lourenço e ao Pedro Júnior, e diz que está focado nesta reta final de temporada, que segue no Cruzeiro neste momento, mas tudo pode acontecer ao final da temporada, né? O Paulo Pelaipe, ele tem uma estabilidade muito grande aqui, é querido pelos donos do Cruzeiro. Agora, uma grande proposta aí do Grêmio, em termos até financeiros, pode fazer com que realmente ele deixe o Cruzeiro ao final da temporada. E aí, vamos aguardar o que de fato vai acontecer. Por enquanto, segue normalmente aí como executivo de futebol no Cruzeiro. Uma outra informação importante, que está inclusive no nosso centraldatoca.com.br, tem a ver com o acordo do Cruzeiro com o Mineirão. Conversas estão acontecendo, mas o martelo ainda não foi batido. O contrato se encerra no final deste ano. As partes vêm conversando, a gente tem até a posição aí do Mineirão, mas para tentar garantir o uso do Mineirão em 2026, mesmo se não tiver contrato com a administradora, o Cruzeiro estuda pedir as datas que o governo tem. Teve uma reunião nessa sexta-feira na cidade administrativa e o Cruzeiro participou e esse assunto foi debatido com representantes do governo, da Assembleia Legislativa e da própria concessionária. Estão falando também de outros temas, né, como, por exemplo, a retirada das cadeiras do setor amarelo, e o Cruzeiro aproveitou a reunião para tratar da situação contratual com a Minas Arena e apresentar uma alternativa caso o impasse continue. O Cruzeiro solicitou que fosse registrado em ata, né, o desejo de utilizar 36 das 60 datas que pertencem ao governo de Minas no contrato de concessão do estádio. Então, o Cruzeiro tenta aí garantir que os jogos sejam no Mineirão, mesmo que não tenha a renovação com a Minas Arena. A gente procurou o Mineirão e o Mineirão se posicionou da seguinte forma: abre aspas, o Mineirão reitera uma boa relação com a atual gestão do Cruzeiro. Só em 2025, o clube já soma quase 60 milhões em ganhos de bilheteria com o estádio, numa média superior a 40 mil torcedores por partida. Esses números reforçam o bom momento da parceria e o empenho conjunto para oferecer uma experiência positiva à torcida. No que se refere às tratativas para a renovação do contrato, vigente até o fim deste ano, o Mineirão mantém interlocução com o Cruzeiro e está à disposição para avaliar propostas, mantendo o diálogo aberto e construtivo, e com foco na continuidade da parceria e na sustentabilidade do estádio. Fecha aspas, vamos seguir acompanhando essa história. Claro que interessa muito ao torcedor do Cruzeiro, e o Cruzeiro, repito, precisa ter aí o estádio, né? O Mineirão, como a sua casa, é onde o torcedor gosta de estar, e vamos torcer para que tudo dê certo e para que fique bom para os dois lados nesta questão, Cruzeiro e Minas Arena. Você sabia que Balotelli e Piatek poderiam ter virado reforços do Cruzeiro? A revelação foi feita por Rômulo Caldeira, ex-lateral da Raposa e hoje agente financeiro. Rômulo conta que no ano passado ofereceu o italiano e o polonês para que eles pudessem virar reforços do Cruzeiro, mas a diretoria, que havia contratado pouco tempo antes o Caio Jorge, preferiu insistir no centroavante brasileiro, que ainda não havia conseguido explodir até aquele momento.
Caio Jorge havia chegado depois de uma passagem apagada pelo futebol italiano, pela Juventus e pelo Frosinone. No Cruzeiro ele demorou a engrenar, e a percepção é que se viesse um centroavante gringo de mais nome, o Caio Jorge definitivamente não aconteceria. E dá para dizer que o Cruzeiro acertou na mosca, até porque o Caio Jorge é hoje artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, e certamente vale muito mais do que os 7 milhões de euros investidos. Há quem garanta que o Cruzeiro não negocia por menos do que 35 milhões de euros, considero a pedida alta. Já Piatek e Balotelli vivem em realidades bem diferentes. O Balotelli não joga desde o fim da última temporada na Europa. Ele defendia o Genoa, onde atuou apenas em 6 jogos. Existe uma possibilidade grande de um italiano hoje com 35 anos de idade se aposentar. Já o Piatek, polonês de 30 anos de idade, acabou se mudando para o Al Duhail, do Catar, onde tem 9 gols em 14 partidas. Só para completar, registrar que se o Caio Jorge for vendido, isso não deve acontecer em janeiro, embora exista a possibilidade, o Cruzeiro garante já ter o seu substituto, Neisser Villarreal, centroavante colombiano de 20 anos de idade, contratado depois de fazer sucesso no Sul-Americano e também na Copa do Mundo Sub-20, é reforço do Cruzeiro a partir de dezembro. Valeu por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Semana terminando, mas as informações da Raposa continuam por aqui. Deixe seu like, ative o sininho e acompanhe tudo que rola na Toca da Raposa. Nos vemos no próximo giro. Forte abraço.